Trazer para vocês uma atualização do caso Júnior Pena, influenciador brasileiro aqui nos Estados Unidos, que continua preso depois de ter sido detido pelo ICE, pela Polícia de Imigração. Ele está preso lá em Nova Jersey, né? Deixa eu colocar a matéria aqui do UOL. E a mídia brasileira continua insistindo nessa narrativa dele ser um influenciador pró-Donald Trump, né? Enfim, tá aí, influenciador pró-Trump, preso pelo ICE, teve fiança negada, diz amigo, tá aí o Júnior Pena. O influenciador brasileiro Júnior Pena, preso pelo ICE, Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, teve a fiança negada por juíza e permanece detido, segundo afirmou o amigo influenciador Michael McDowell. Ele é um influenciador, o Michael, ele é um influenciador, ele é um policial brasileiro, é um policial carioca que atua na polícia aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele atua na polícia aqui em Marlboro, aqui em Massachusetts, uma cidade pertinho de onde eu moro aqui. E aí, mais do caso, Júnior Pena está sob custódia em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele foi preso após faltar a uma audiência judicial. Na semana passada, o Júnior, infelizmente, teve uma corte onde a juíza negou seu direito à fiança. Não quer dizer que seja o fim da caminhada, disse McDowell em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Então, a próxima etapa, já que foi negado na primeira vez, é fazer uma apelação, onde você pede para uma outra corte, para um outro juiz, e apresenta ali o caso para outro juiz, e ele dirá se você realmente tem direito à fiança ou não. Pedimos que continuem em oração pela vida do Júnior. A fé e a união de todos fazem diferença nesse momento difícil. Aí a declaração do Michael, né? O influenciador já fez defesa pública, Donald Trump, aí falando do Júnior Pena, né? Em 2024, ao ser perguntado em uma rede social se preferia Joe Biden ou republicano, Pena afirmou que preferiu o atual líder. Sou Donald Trump, gosto do cara. E sobre a deportação, a gente está trabalhando. Você acha que o brasileiro que está aqui dentro dos Estados Unidos vem para ficar preocupado, igual o pessoal fica no Brasil, fazendo passeata por causa de política? A gente está focado em trabalho, em ganhar dólar. O influenciador comentou sobre as políticas anti-imigração de Trump em janeiro de 2025. Queria muito conversar com você, imigrante que mora aqui nos Estados Unidos. Queria falar para vocês não ficarem assim tão assustados. Tem muita gente assustada. Imigração, meu Deus do céu, e agora? Tem muitos influenciadores colocando muito medo nos imigrantes sem ter fatos, provas e comprovantes que o fulano foi deportado. Pessoas que foram deportadas fizeram alguma coisa errada ou estavam devendo alguma coisa, disse Pena antes de ser detido. Ele afirmou que os imigrantes que foram para lá trabalhar poderiam ficar tranquilos. Em dezembro, o influenciador compartilhou vídeo crítico ao ICE e disse que agentes cometiam ações desumanas. No vídeo em que ele reage, a filha de um agente pergunta para o pai como foi o dia. De Minas Gerais, Pena está nos Estados Unidos desde 2009. Ele é conhecido nas redes sociais por ajudar brasileiros que estão no país ou que têm interesse de ir para lá. O UOL tenta contato com a defesa do influenciador, o espaço segue aberto para manifestação. Bom, o UOL não me chamou e não me perguntou, mas eu vou me manifestar porque eu vou insistir no fato de que a mídia brasileira tem explorado esse aspecto. Realmente tem alguns cortes do Júnior Pena falando, elogiando o Donald Trump, dizendo que talvez fosse a melhor opção aí antes das eleições, em 2024, antes do Donald Trump vencer. Eu já expliquei que a maioria esmagadora dos brasileiros imigrantes aqui nos Estados Unidos, com status legal, né, com documentos, ou os que estão aqui de forma ilegal, são conservadores, né? São muitos evangélicos, uma comunidade de pessoas aí evangélicas muito grande aqui nos Estados Unidos. E os caras são conservadores, são bolsonaristas. Então é normal que as pessoas vejam, ou pelo menos naquele momento vissem o Donald Trump como uma opção melhor do que a Kamala Harris ou do que os democratas aí. Os caras vivem num conflito mesmo aqui, porque realmente muita gente é conservadora, como eu disse, principalmente no Brasil, bolsonarista, mas aqui, na condição de imigrante, você faz parte de uma minoria, né? E quem te defende, quem vai lutar por você, quem vai lutar pelos seus direitos, os grupos que se organizaram para lutar, por exemplo, pela possibilidade de um imigrante sem documentos obter uma carteira de motorista, né?
uma carteira de habilitação aqui no estado de Massachusetts, por exemplo, ou em Nova York, são grupos de esquerda, são grupos progressistas. Esses grupos, no fim das contas, é que vão lutar. A gente viu aí no Minnesota, né, o caso daquela mulher, a Renee Good, e do Alex Preddy, né, o cara também, duas pessoas que morreram aí na linha de frente, né, enfrentando, protestando contra as ações do ICE no Minnesota, são americanos, brancos, liberais, aí que se jogaram na frente da bala, realmente, defendendo aí os imigrantes, né? O direito dos imigrantes serem tratados com humanidade. No fim das contas, é isso. O cara, ele é conservador, ele tem a visão dele, o que é legítimo dentro de uma democracia. O cara pode ser conservador, não tem problema, mas aqui, na condição de imigrante, ele vai ficar à mercê, né, dessas políticas aí que são políticas de repressão em relação à imigração, principalmente por parte dos republicanos e dessa administração do Donald Trump, né? Mas o Júnior Pena, ao mesmo tempo, cara, pegar o cara para Cristo, condenar o cara porque ele tem 2 ou 3 falas, assim, infelizes, é meio foda. Primeiro porque a gente tem que entender o contexto, né? A maioria esmagadora dos imigrantes que estão aqui vieram atrás de uma vida melhor, vieram atrás de oportunidades. O Júnior Pena é um cara que, como disse aí na matéria, está aqui desde 2009, né? Então são 17 anos aqui nos Estados Unidos. Ele chegou aqui muito jovem. Muitas dessas pessoas, principalmente Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, pessoas que vêm do interior, muitos, e eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu vivo aqui há mais de uma década, né? Muitas pessoas que não tiveram acesso à informação, muitas pessoas que não completaram os estudos, infelizmente, né, uma realidade do Brasil, e pessoas que chegam aqui e, de repente, o cara, ele não pediu por isso, ele se expôs, é um cara engraçado, carismático, que começou fazendo vídeos ali no trabalho, entrevistando pessoas, entrevistas curtas aí, pegando pessoas na rua, perguntando como é que você chegou aqui, o que você faz e tal, contando a história, a vida como ela é mesmo, a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos, e o cara começou assim e estourou na internet, né? Eu estava no lugar certo na hora certa, deu certo, estourou aí, começou a viver essa vida de influenciador também, mas é foda, porque o cara tem ali a arma na mão, entre aspas, né? Que é o celular ali, um telefone celular com câmera, com áudio e vídeo bons aí para produzir o conteúdo, e começa a criar conteúdo, mas o cara não teve acesso à educação, ele não foi preparado. O cara se mete a falar de política, mas ele não entende conceitos básicos de política, ele não teve oportunidade. Aí você vai falar, pô, se você não entende, se você não sabe, se você não estudou, por que você se mete a falar? Esse é o mundo que a gente vive. Qualquer um pode ter um canal, igual eu tenho aqui no YouTube, qualquer um pode criar uma conta no Instagram, no Facebook, sei lá onde, no TikTok, e falar o que quiser, e dar opinião sobre o que quiser. Esse é o mundo que a gente vive, né? O mundo que. E tem pessoas que fazem muito pior, que não estão falando de política ou outras coisas. Tem gente que sem qualificação nenhuma, está dando dica de saúde, né? Ou de finanças, ou dando golpes, que não é o caso do Júnior Pena, é um cara que, no final das contas, a maior parte do trabalho dele é um trabalho de ajudar as pessoas, não é do jeito que a matéria do UOL colocou aí, ajudar pessoas a chegar aqui e tal, não é bem isso, não, ele ajuda muita gente que acabou de chegar, ou pessoas que precisam, que perderam um ente querido, fazer uma vaquinha para fazer o traslado do corpo, ou ajudar pessoas realmente com dinheiro, com móveis, com sei lá o que elas precisam. O cara é um cara que, se você olhar o conteúdo dele, é um cara do coração bom, é um menino bom, entendeu? E eu acho meio a mídia é o papel da mídia, né? Tem que dar clique, tem que chamar atenção. Você vê os comentários nas redes sociais, todo mundo é bem feito, se ferrou, né? Não conhecem a pessoa, não sabem o trabalho que ele faz, enfim, não conhecem a essência do cara e estão metendo pau porque a política virou uma doença também. Né? A maioria das pessoas realmente não tem muita profundidade no assunto e fica aquela coisa de direita, esquerda e tal, uma coisa rasa e muito agressiva, né? O debate político virou isso mesmo, as pessoas se odeiam, se matam aí na internet, famílias destruídas por esses debates políticos aí, sem nenhuma substância, né, cara? Sem nada muito profundo. E no final das contas, tem muito influenciador aí que se mete a falar sobre coisas que não entendem. E aí acabam sendo condenados, como está sendo o caso do Júnior Pena, mas enfim, eu acho que vale a pena vir aqui falar sobre isso. Eu espero que o Júnior Pena consiga
se livrar dessa aí, consiga retomar sua vida normal aqui nos Estados Unidos, porque, como eu disse, de verdade, assim, conheço muito o conteúdo dele, conheço pessoas que conhecem ele, assim, é um menino bom, é um menino, sabe, trabalhador mesmo, que veio aqui atrás de um sonho, e não merece ficar na cadeia aí, igual um monte de gente. Não é bandido, é um cara trabalhador, um cara honesto, né? Então a gente torce para que ele saia dessa, mas é importante pontuar aí como a imprensa brasileira tem feito esse trabalho aí de sempre bater nessa tecla de que o cara é Trumpista. Parece que o cara foi para a rua fazer campanha política aí para o Donald Trump, e não é bem isso. Ele deu uma ou duas opiniões ali, avulsas, no meio de lives ou de conteúdos dele, mas não é um cara que foi batendo nessa tecla. Enfim, é isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Millennials Geriátricos. Valeu!